O filme A Forja é um dos filmes que estão chamando a atenção nesses últimos tempos. Ele tem abençoado muitas vidas e falado sobre verdades que são bastante atuais. Nesse vídeo nós vamos apontar os principais ensinamentos que o filme traz e como esses ensinamentos podem afetar a todos nós. O filme conta a história de Isaías, um jovem negro americano que pode ser considerado um jovem neném, ou seja, ele nem estuda e ele nem trabalha. Ele vive jogando videogame, não arruma o quarto, não ajuda nos afazeres de casa. E a sua principal atividade é jogar basquete com seus amigos. Sem rumo e sem atitude, ele acaba por ser confrontado pela própria mãe, que lhe dá um ultimato, exige que ele pague o aluguel e arrume um serviço. Na sua procura, ele acaba por se candidatar a uma vaga em uma loja de produtos para academias. Lá ele conhece Samuel Moore, que é o dono da loja. Samuel faz um convite peculiar, ele lhe convida para um almoço, que seria um tipo de entrevista de emprego. Lá pelas tantas, Samuel faz 4 perguntas para Isaías. Em que aspectos ele quer crescer no próximo ano? Que tipo de homem Isaías gostaria de ser? E o que quer que os outros pensem ao olharem para ele, para Isaías? Bom, o filme continua e ele meio relutante de aceitar essa vaga e de responder essas perguntas, ele acaba tendo um problema com a própria mãe, decepcionando ela. Ele, pressionado, acaba por se apresentar para Samuel mais uma vez, lhe responde as 4 perguntas, e então Samuel acaba por contratá-lo. Mas antes ele oferece uma coisa bastante intrigante. Seria uma mentoria antes do emprego, antes do seu horário de trabalho, onde ele falaria sobre princípios e ensinamentos que se aplicaria a toda a sua vida profissional. Então, a trama do filme continua e você pode assistir esse filme. Eu vou trazer aqui alguns momentos que exemplificam os principais ensinamentos, insights que esse filme tem. Nesses mentorias que Samuel começa a oferecer para Isaías, eu achei interessante um ensinamento que ele falou para ele, que ele diz que uma parte importante de ser homem é estar presente. Esse ensinamento faz muito sentido porque a gente vai ver mais na frente que o próprio pai dele, que faz uma grande falta para ele e que acaba que definindo a história dele, é um homem que foi ausente na maior parte de sua vida. Então, essa mentoria profissional que Samuel oferece para Isaías acaba se tornando em um verdadeiro discipulado. E esse é o primeiro tópico que a gente precisa abordar para entender o filme A Forja. Discipulado é um tema que tem sido muito falado e discutido ultimamente, não é? Muitas igrejas têm falado sobre discipulado e criado estratégias sobre discipulado. O próprio filme acaba por fazendo quase que uma crítica às igrejas que falam sobre esse tema. É interessante que no final do filme Josué diz o seguinte: a maioria das igrejas tentam ganhar discípulos, mas poucas delas conseguem fazer isso de forma eficaz. Aqui é interessante a gente tocar um pouco nesse tema discipulado, porque muitas vezes a gente fala sobre discipulado sem a gente saber o que discipulado realmente significa. Uma das palavras que a Bíblia usa para discipulado no seu original é mathetes. Me perdoe o grego, que eu não sou muito bom de grego, né? Mas basicamente mathetes significa aluno ou seguidor, aquele que aprende e imita um mestre. É muito importante entender a semântica dessa palavra, o que essa palavra significa, porque muitas vezes o discipulado ganhou um significado próprio, né? Mas não, o discipulado tem um significado quando Jesus falou ir de fazer discípulos, porque o foco central da palavra discipular, fazer discípulos, é justamente ensinar, é fazer um aluno, é ter um aluno, é criar um aluno. Aluno implica ensinar algo, implica em uma relação de ensino, de aprendizado. Embora o ensino ele tenha caído de moda e muitas igrejas muitas vezes não sabem muito bem como administrar essa questão, o discipulado se tornou muito mais, às vezes, um momento de confissão de pecados, um momento de aconselhamento, um momento até de suporte emocional, mas não necessariamente um lugar de ensino. E veja bem, cuidar das pessoas, ouvir das suas dores internas é muito importante, mas o mandamento de Jesus é ir e fazer discípulos, alunos, aprendizes, que aprendem o quê? Ora, o evangelho. Essa semântica central, inclusive ela é reforçada. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, é dito: ide fazer discípulos, e ele complementa: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Porém, não para por aí. A palavra discípulo também implica em um seguidor. É aquele que acompanha e imita a vida de alguém. No caso, todos nós devemos ser seguidores e imitadores de Cristo, da sua vida, do seu modo de viver. E é justamente isso que acontece no filme A Forja. Josué, que começa dando mentorias, aparentemente mentorias profissionais, acaba ensinando a palavra para Isaías, a palavra de Deus. E Samuel acaba convidando Isaías para participar de algumas ações sociais da sua igreja. E por fim, ele convida Isaías para um grupo de homens que o próprio Samuel criou, que leva o nome do filme, que é A Forja. É claro, tudo isso acontece enquanto a mãe de Isaías, que é a Cíntia, juntamente com outras mulheres,
cobrem a vida de Isaías com orações. E aqui nós entramos no segundo ponto principal para você entender o filme A Forja, a oração. O filme ele é cheio de oração, do início ao fim, o tema oração está presente. Por exemplo, logo após uma discussão, a mãe de Isaías, que é a Cíntia, chama um grupo de mulheres para fazer um verdadeiro círculo de oração por Isaías. E nessa hora nós conhecemos um dos personagens mais bacanas do filme, que é a Dona Clara. Nesse círculo de oração, a Dona Clara nos fornece uma verdade simples. Não podemos tratar a oração como um step, que a gente só usa numa situação de emergência. A oração tem que ser como volante. E lá eles começam a orar pela vida de Isaías. O efeito da oração logo aparece na vida dele. Porque logo após ele conhecer um pouco da história de Josué, da sua história de vida, quando a esposa de Samuel fala que ele quase perdeu a sua fé, quando o motorista bêbado acaba por atropelar o seu próprio filho de 17 anos. Aqui, essa história impactou tanto Isaías que Isaías faz a primeira oração dele. Bom, como todas as primeiras orações, foi uma oração simples, mas muito profunda. Ele simplesmente diz: me ajuda, Jesus. A partir daí, suas orações ficam mais ousadas. Nessa mesma noite, ele fala para sua mãe, Cíntia, que ele havia aceitado a Jesus. Ainda sobre esse tema oração, uma das partes mais impactantes do filme é quando Isaías liga para sua mãe, pedindo para que algumas máquinas de armazenagem lá da empresa do Samuel, máquinas essas que poderiam ajudar ele a entregar um determinado pedido que é crucial para a empresa de Samuel, ele pede para sua mãe para que ela orasse, para que de alguma forma essas máquinas funcionassem. A mãe, Cíntia, liga para Dona Clara, que diz que já orou por uma máquina de lavar louças no passado, e diz que até ela funcionou. Então elas entram em oração mais uma vez. Quando Isaías já estava desesperado, ele olha para as máquinas no galpão e faz uma oração. E aparentemente do nada, as máquinas começam a funcionar. Nos é mostrado que o próprio Josué entra em contato com o operador dessas máquinas e remotamente faz as máquinas funcionar. Isso para mim é uma grande lição, sabe? Porque às vezes a gente pensa que o milagre é uma coisa que Deus faz agindo dentro do sobrenatural. Mas na maioria das vezes Deus usa pessoas, ocasiões, oportunidades e não coisas sobrenaturais. Deus muitas vezes nos responde nossas orações através de pessoas que podem nos ajudar, pessoas próximas de nós. Depois é nos revelado que a Dona Clara e a Cíntia, que é a mãe de Isaías, passaram a noite em oração. Mas quando a gente fala em oração, talvez a gente precise tocar no assunto de quando nós precisamos fazer orações difíceis. E uma das cenas mais impactantes para mim é quando Isaías ora, dizendo que escolhe perdoar o seu próprio pai, que foi tão ausente, o perdoando nessa oração. E aqui nós entramos no terceiro tópico, que para mim é o mais importante desse filme A Forja. No terceiro assunto que o filme aborda e que traz uma grande lição para nós, é o perdão. Em uma determinada cena, o próprio pai de Isaías encontra ele lá na loja de Samuel. Isaías ele não estava preparado para esse encontro, ele sente ódio, ele sente raiva do próprio pai. Então Samuel ele conta a história de perdão dele. Ele fala que ele sentiu muita raiva quando o próprio filho foi assassinado. Ele diz que queria que o homem desaparecesse. Ele diz que queria que o homem que assassinou seu filho apodrecesse na cadeia. Porém, ele acaba por decidir perdoar. E aqui entra uma lição importante, porque Josué explica que ele não perdoou aquele homem porque queria. Mas como Deus o perdoou tantas vezes, como ele poderia recusar perdoar aquele homem? Bom, como já foi dito, Isaías acaba por perdoar o próprio pai. No final do filme, ele manda uma carta para o pai, e o pai acaba convidando ele para almoçar. Sobre esse tópico, o tópico do perdão, o filme A Forja, ele traz um momento que é um dos momentos mais impactantes para mim. É que no grupo de homens que Josué criou, havia um participante que era o Bob. E quando Isaías está conversando com Bob acaba explicando como ele conheceu Josué. Acaba que Bob, ele é o assassino do próprio filho de Josué. Ele é o motorista bêbado que acabou por atropelar o filho de Josué. Nos é contado que um ano após o julgamento, Josué foi visitar o Bob com um homem que o discipulava. E ele continuou visitando Bob até o levar a Jesus, sendo o próprio Bob o primeiro discípulo de Josué, o primeiro membro da Forja. E essa revelação de que o próprio Josué não só era alguém que ensinava sobre perdão, mas alguém que havia vivido o perdão, foi muito definidor para que o próprio Isaías perdoasse o próprio pai. Bom, existem várias mensagens no filme, vários insights que a gente pode tirar do filme. É um filme muito edificante e eu gostaria de incentivar você a assisti-lo, principalmente com membros de igreja, com seus grupos pequenos, ou células, ou grupo nos lares. São mensagens muito impactantes e muito importantes. Bom, esse é um pequeno resumo do filme, das ideias centrais dele. E se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e curtisse esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.